Bom dia, daremos início então a mais uma das nossas aulas, ok? Vocês vão abrir a página 10, Biomas Brasileiros. O Brasil, ele apresenta uma das maiores diversidades de animais e plantas do nosso planeta. A maior parte da nossa biodiversidade, ele está nos nossos biomas chamados de biomas continentais. Quais são os biomas continentais? A Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. Mas também temos os biomas costeiros, são aquelas regiões em que estão ali na costa litorânea, ali próximo das praias do Brasil, ok? Dentre esses biomas, costeiros, nós podemos ter os manguezais, os recifes de corais, as ilhas, as praias, tudo isso que está ali na região da costa do Brasil, ok? Aí, na página 10, vocês têm um gráfico demonstrando, a quantidade, a porcentagem de cada um dos biomas no território brasileiro. Claro, e essa porcentagem que ele coloca aí não é a original. Por exemplo, a Mata Atlântica, ela coloca aí que é 13% do Brasil, mas hoje, da sua mata original, só existe 7%. Então, de tudo isso que ele está desenhado aí, por exemplo, em verde claro na Mata Atlântica, nós temos apenas 7%, ou seja, pequenos pontos onde nós temos esse bioma ainda. O primeiro bioma que tem aí no livro de vocês é a Amazônia. Então, a Amazônia, ela é o maior bioma brasileiro, tá? Corresponde à floresta amazônica. E a maior floresta tropical do mundo. O que é uma floresta tropical? Um local onde eu tenho grande quantidade de chuva, alta umidade no ar e as temperaturas também são muito altas. Então, eu tenho um clima muito quente. A maior floresta tropical do mundo, como a professora já citou, uma rica biodiversidade. Então, todos os locais do bioma é tropical, ele vai ter uma grande biodiversidade, tá? Com grande quantidade, grande variedade de espécies de animais e também de plantas. Ele cita ainda que a Amazônia ela é pobre em nutrientes. Por quê? Porque a grande quantidade de água e clima quente facilita a decomposição acelerada da matéria orgânica, fazendo com que os solos eles não fiquem com tanta quantidade de nutrientes. Clima favorável. Então, essa relação do clima favorável é exatamente favorável a ter uma grande biodiversidade, ok? Todas essas características possibilitam que tenha uma grande quantidade de vegetação, né? Ele fala aí na página 11 que a vegetação ela vai com árvores de 30 a 40 metros, né, de altura, ou seja, árvores muito altas, e que a grande quantidade de animais também é grande nessa região. Olha só quanta a diversidade de animais e de plantas que nós podemos citar em uma pequena imagem. O segundo maior bioma brasileiro é o Cerrado, tá? O Cerrado, ele é um exemplo de savana no Brasil. Então, a savana, o bioma mundial savana, é conhecido no Brasil como Cerrado. Ele abrange grandes estados brasileiros e grande parte da sua área foi ali desmatada para a área da pecuária, né, criação de boi, e para a área da agricultura. Ele tem duas estações muito bem definidas, tá? Um verão muito seco e um inverno que tem ali como queimadas naturais, devido à quantidade de seca também, e muito frio. Fauna e flora bastante rica. Então, mesmo o Cerrado não tendo uma grande quantidade de água, como uma floresta tropical, ele tem um clima tropical, em que eu tenho um verão muito chuvoso e um inverno muito seco. Então, o clima chuvoso do verão facilita essa flora bastante rica. Olha aí algumas variedades de animais que nós podemos encontrar lá no Cerrado. A
Caatinga. A caatinga é conhecida como mata branca, porque ela se refere ao seco. Tá? Então, é uma região em que há pouca disponibilidade de chuva e o solo ele é muito pobre em matéria orgânica. Então, ele tem muitos sais minerais, mas ele não tem muita matéria orgânica porque não tem a folha das árvores ali para fazer esse processo de decomposição das folhas, ok? O Rio São Francisco ele é o principal da região e um dos poucos que tem água durante o ano inteiro. Então, a maioria dos rios, ele só tem água quando está na época de chuva. Depois, na época de seca, aquele rio some. As plantas pequenas e com adaptações. Ele traz ali na imagem para vocês o xique-xique, né, lá na página 3. Então, o xique-xique, ele tem essa adaptação com folhas modificadas em espinhos para fazer a reserva de água e conseguir sobreviver na época de seca. O bioma também é ameaçado de extinção, devido também às atividades agropecuárias. Então, a maioria dos biomas, praticamente todos, eles são desmatados ou queimados para dar espaço para a pecuária, para a agricultura, para a criação de novas cidades, para a expansão das cidades, tá? Alguns exemplos aqui, ó, o xique-xique que a professora citou para vocês na primeira imagem, ó. Caatinga, antes e depois da chuva. Os biólogos do Instituto Butantan tiveram muita sorte no início desse ano, quando visitaram a Caatinga. Após andarem lá, há 20 anos, viram pela primeira vez uma chuva cair sobre o sertão nordestino. Chegaram à tarde de 22 de fevereiro a Angicos, no Rio Grande do Norte, disposto a procurar anfíbios enterrados na terra. A noite caiu, a primeira imprevisível chuva após mais de 2 anos. Cobras, sapos, rãs começaram a sair de esconderijos. 6 dias depois, choveu ainda mais, por 2 dias seguidos. De uma hora para outra fica tudo verde. Novas posses, dezenas de sapos coachavam, enquanto outros se acasalavam ou já cuidavam dos ovos envoltos por uma espuma branca. Estou sonhando ou os bichos continuam cantando? Ao meio-dia, os sapos ainda não haviam parado de coachar. Então, quando nós nos referimos à Caatinga, todo mundo pensa que é um local deserto, sem vida, sem animais, sem biodiversidade. Ao contrário, na Caatinga, como vocês podem ver aí no texto, tem grande diversidade de animais, mas eles ficam sempre esperando a disponibilidade de água. Então, o que vai trazer a diversidade em um bioma é a disponibilidade de água. Quanto mais água e quanto mais quente, maior a quantidade de espécies disponíveis, ok? A Mata Atlântica. A Mata Atlântica é o bioma em que o Paraná está inserido, ok? Ele é uma floresta tropical, então, como é uma floresta tropical, tem um clima quente e úmido, então com bastante chuva, e tem também uma grande biodiversidade. Hoje, como a professora já havia citado, tem apenas 7% da sua mata original. Então, a mata que nós temos hoje de Caatinga, de Mata Atlântica, é mais mesmo os parques que são preservados. Clima quente e úmido, grande biodiversidade. Então, olha só, um exemplo da Mata Atlântica lá no Rio de Janeiro. Então, a professora falou, são locais mesmo que são preservados para tentar não expandir as cidades, para preservar uma parte do bioma. Pantanal. O Pantanal, nós temos um bioma com regiões constantemente inundadas pela água. Ele é uma grande biodiversidade em áreas úmidas. Os animais, eles têm uma característica exatamente, olha só, para as áreas alagadas. Então, eu tenho o tuiuti, a garça, que tem essas patas maiores, essas pernas maiores, exatamente para se adaptar àquele local que é muito mais alagado, ok? O Pampa. O Pampa, ele é lá no sul do extremo sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Ele é constituído por extensas planícies e pequenos arbustos. Ele tem campos ali naquela região.
o solo é fértil, tá? Por isso que ele é utilizado também para agricultura. Tem um clima chuvoso com baixíssimas temperaturas no inverno. Não sei se vocês já ouviram falar, mas no sul costuma fazer muito, mas muito frio mesmo. Olha lá, o solo fértil. Alguns exemplos aqui para vocês. Agora é a sua vez. Vocês vão realizar as atividades da página 16 e 17. Lá na página 17, o exercício 5, ele pede para que vocês façam um panfleto digital em grupo. Infelizmente, essa atividade em grupo não poderá ser realizada porque, como vocês sabem, nós estamos respeitando aí o tempo de isolamento da pandemia. Então, o que vocês vão fazer no exercício 5? Vocês vão fazer uma pesquisa, assim como o texto manda, e colocar no caderno, tá bom? Então, precisa fazer o panfleto digital? Não. Vocês vão fazer a pesquisa que está solicitando no exercício 5 e realizar no caderno, tá? A professora aguarda as fotos.